Eu acho que Brasília é uma cidade muito generosa. Os espaços são realmente impressionantes, a dimensão, as escalas. Na medida em que eu fui, evidentemente, crescendo, a gente vai ganhando e conquistando os espaços da cidade, que são extremamente generosos e que estão disponíveis para a gente poder conhecer. Eu acho que a arquitetura de Brasília ela foi alterando na medida em que as diversas contribuições das pessoas que foram chegando realmente para morar nessa cidade foram sugerindo, né? Acho que no momento da criação a gente tem aí as contribuições dos pioneiros, dos grandes arquitetos que de fato contribuíram para consolidar a imagem da cidade. A gente está falando do Oscar, do próprio desenho da cidade, do Lúcio, dos arquitetos que às vezes ficam um pouco na sombra, pouco conhecido fora da cidade de Brasília, né? A gente tem Milton Ramos, Lauro Esteves, uma série de outros arquitetos que contribuíram significativamente para consolidar a imagem da cidade. Pois num outro momento a gente tem alguns arquitetos que vieram, inclusive para dar aula na Universidade de Brasília, e aí aqueles que se formaram já na Universidade de Brasília, né, que aos poucos foram construindo, né, ou seja, e também dando as suas respectivas contribuições para a gente ir consolidando o que seria talvez um pouco essa arquitetura de Brasília, né? Ou seja, dos arquitetos que aqui atuam. E ela ainda é uma cidade muito nova, uma cidade muito recente, 63 anos. Eu acho que ainda há muito que se fazer na cidade de Brasília, em especial no que diz respeito às questões da apropriação dos espaços urbanos, transporte público. Então eu acho que essa generosidade dos espaços vai permitir para a gente que está atuando hoje e para as novas gerações explorarem diversas soluções para conseguir conectar um pouco mais esses espaços e a gente ter realmente a essência da cidade como protagonista e valorizar os espaços. Eu acho que atuar em Brasília, a gente que vive essa cidade, que experimenta esses espaços, é um privilégio, né? A gente tem referências arquitetônicas no nosso percurso cotidiano. E você atuar nesse espaço, existe evidentemente uma responsabilidade adicional, mas ao mesmo tempo também uma liberdade muito grande para que a gente possa sugerir, enfim, um desenho que nos pareça adequado e inserido dentro do contexto das cidades. Eu acho que a gente que atua na cidade, a gente acaba adquirindo de uma forma até muito sutil uma série de características específicas da cidade, dessas relações dos espaços, dos eixos, das conexões, da dimensão desses espaços, da paisagem. Eu acho que esse horizonte descortinado que a gente tem em Brasília, de alguma maneira a gente acaba incorporando e tentando levar isso para a nossa produção, para que a gente consiga perceber e proporcionar às pessoas que vão usufruir desses espaços essa mesma relação que elas têm com a cidade. Talvez o que falte para que Brasília seja, de fato, a grande protagonista, né? Ou seja, nessa relação das cidades, é a gente entender que Brasília é diferente. Eu acho que a cidade ainda permite muito boas contribuições para que a gente tenha realmente uma cidade ainda melhor daqui a 40 anos.